Bem-vinda, bem-vindo! Este é o terceiro episódio da websérie dos doutorandos da primeira turma do PPGET IFAM, com o tema Metodologia. A temática principal da atividade em questão que iremos relatar foi a seguinte: a fenomenologia como perspectiva investigativa, um ensaio sobre uma alternativa metodológica. Em um primeiro momento, foram debatidas as questões da dimensão metodológica como perspectiva paradigmática, básica na construção do processo de cientista, professor, pesquisador, como pretexto para o encorajamento e empoderamento necessário para a construção de possibilidades e alternativas de caminhos investigativos. O ponto de partida será o estabelecimento de um paralelo entre o ensaio proposto e os projetos de pesquisa dos participantes. As reflexões que nortearam os debates das interações foram as seguintes: como descrevo o caminho que delineei para percorrer no processo de construção de conhecimento durante a investigação do meu problema de pesquisa? O que digo das maiores evidências que me levaram a me identificar com os autores que me recomendam os subsídios necessários para o caminho investigativo? Aqui me proponho percorrer durante a execução do meu projeto de tese, principalmente quanto às tendências e pressupostos teóricos relacionados à dimensão metodológica. Que paralelo estabeleço entre o caminho que desenhei para o meu projeto de vida com o caminho que desenhei para o meu projeto de pesquisa? O que conto a respeito do vivido e experienciado nas reflexões sobre a dimensão metodológica na minha pesquisa? Fique agora com o terceiro episódio da websérie intitulado Metodologia, onde 3 estudantes da turma de doutorado em ensino tecnológico relatam suas experiências de aprendizado sobre o tema na disciplina Dimensões Paradigmáticas da Pesquisa e Tendências Investigativas no Ensino, ministrada pelo professor Dr. Amarildo Gonzaga. É importante a gente entender esse como fazer, mas além disso, precisamos romper com a simplicidade que tem por trás dessa ideia. O como fazer é composto de intencionalidades, o planejamento, alcançar objetivos estabelecidos, o ser, o fazer. Autores como Antônio Carlos Gil, Daniel Nascimento e Silva e a própria fenomenologia entendem essa necessidade de se romper com o positivismo, aquela coisa mais engessada. Tratam de aspectos metodológicos como possibilidade de se fazer algo, os caminhos, as regras básicas. Legitimidade. A metodologia precisa ter uma base forte, que seja capaz de estruturar bem as suas ideias. Uma base entendida como uma sustentação, jamais como amarra. Porque tudo está ligado, então precisamos entender que metodologia está ligada a tendências. Agora, a tendência vai depender do seu pesquisador, o eu investigador. Qual a tendência que o legitima? É descobrir o caminho, trilhá-lo e replicar? Ou seria aquele rompimento com as velhas amarras de descobrir o caminho, ensinar o como fazer e propor então o seu prosseguimento, o algo a mais? Metodologia está ligada à intencionalidade, ao seu embasamento e ao seu como fazer. Então o pesquisador tem a missão de propor a sua metodologia, esse como fazer, de forma explícita, para que ele seja replicável e para que o caminho seja conhecido de forma crítica e consciente. Nós que trabalhamos na linha 1 de formação de professores, pensamos sempre a questão qualitativa, a abordagem qualitativa, que ela prima por ver as características do fenômeno e assim pensar sobre ele, inclusive para caráteres interventivos, ou incrementalistas, ou de outra natureza, mas nunca pensando pelo aspecto do certo e errado ou do quantitativo, de ter que aferir valores a aspectos que nós entendemos que eles se manifestam e se revelam. No meu caso, eu utilizo a pesquisa fenomenológica, que ela trata a ver como é que é o fenômeno, onde eu posso tanto descrevê-lo, para assim pensar como é que eu vou abordá-lo para fazer alguma melhoria ou gerar algum processo. Bom, nós também pensamos na pesquisa narrativa e biográfica ou autobiográfica, onde então eu passo a trabalhar a partir das perspectivas das pessoas que estão ali vivenciando, experienciando, e assim como elas podem, as suas experiências, a sua história de vida,
como é que ela contribui para que eu pense ou repense ou gere algum processo ou produto educacional. Assim como no viés da autobiografia ou da biografia, também se pensa sobre aquele próprio sujeito e assim escolhemos uma via de análise onde pense como é que se pode trabalhar e analisar e perceber o fenômeno através de alguma teoria substanciada para ver como é esta abordagem. Eu penso na teoria fundamentada de dados exatamente por isso, para que ela me dê informações através da análise do meu processo, aonde eu posso pensar como é que eu posso gerar ou criar algo novo. Pensando em voz alta sobre o percurso investigativo, em especial sobre a questão da dimensão metodológica. Pois bem, inicialmente, na condição de agente e de autor de todo esse processo, tentar separar-me de quem sou do que faço é praticamente impossível, pois neutralizar-se desses aspectos que me constituem como ser humano é improdutivo e talvez realmente impossível. Compreendo também que, apesar de eu ter traçado os planos que julgo serem seguros, claros e práticos no processo, muita coisa deverá ser ajustada e os excessos eliminados. Isso não é fácil, porque reconstruir-se, ressignificar-se consome muita energia, mas é necessário se quisermos fazer algo de bom. Na verdade, alargar horizontes, permitir-se ao novo é prudente, né? Mas com cautela e com ímpeto. Cautela para não sair de qualquer jeito, fazendo como bem entender, por assim dizer. E ímpeto para simplesmente não travar, estagnar nos primeiros obstáculos. Partindo desse ponto de vista, eu entendo que não basta conhecer teorias apenas, é necessário mergulhar fundo nelas, compreendê-las, relacioná-las, dialogar com elas. Por quê? Porque não basta simplesmente ter esse domínio, ter essa concepção. É preciso observar como as coisas se relacionam na prática, né? Pois, a partir disso eu consigo verificar, observar, compreender com melhor clareza o meu fenômeno, o meu objeto de estudos, né? Consigo dessa maneira encontrar os meios corretos para me aproximar de uma clareza maior, de uma compreensão maior do que venha a ser ele, né? Dado isso, eu acredito que nesse percurso metodológico, uma outra coisa se faz muito importante, que é ter como companheira a resiliência, dadas as adversidades profissionais e pessoais constantes na vida do ser humano. Qual a dica para uma metodologia boa? Estar aberto ao novo e consciente do seu ponto de vista, consciente de quem é você, consciente de que caminhos realmente escolher.